Hoje no Café Corporativo nós vamos falar com um ator que hoje está trabalhando com bastante sucesso, mas que nem sempre foi assim a carreira dele. E essa história desse nosso convidado de hoje pode te inspirar em qualquer que seja a sua profissão. Por isso, assista o Café daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. EGE Soluções. A realização dos nossos clientes é o que nos move. Café Corporativo, aqui no nosso canal 25, hoje com o ator Marcos Lanza. Você, ao conhecer, ao ver a imagem do Marcos, aqui vai lembrar de uma série de personagens que seguramente você já viu, seja na TV, no teatro ou em algum comercial, de alguma propaganda da TV também, e nós trouxemos o Marcos aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer há 20 anos atrás, trabalhando junto com ele numa empresa, né? O Marcos, que é ator e cantor, ele é formado pela Escola de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano e está em cartaz com o musical Barnum, o rei do show no Teatro Opus, no Shopping Vila Lobos. Marcos Lanza, seja bem-vindo aqui ao nosso Café Corporativo de hoje. Muito obrigado, Aguinaldo. O Marcos, que eu conheci, acho que há 21 anos atrás. Aí. Conheci o Marcos em 2001, na cidade de São Bernardo do Campo, né, Marcos? É isso? Exatamente. Eu acho que foi meados de 2000, 2001, lá em São Bernardo, quando a gente trabalhava numa empresa juntos. Pois é, pois é. Muito bom. E naquela época ela já tinha o sonho de ser ator, né, Marcos? Sim, sim. Exatamente. Desde muito cedo, assim, desde muito criança, eu já tinha esse objetivo, assim, na minha vida. Já tinha, eu acho que essa vontade, né, de expressar o que eu amo fazer através da arte, né? Legal. E como começou essa história? Da onde surgiu? Quando foi que surgiu essa inspiração de dizer, vou ser ator? Aguinaldo, eu venho de uma família meio que musical, assim, né? Meio que artista. Meu pai e minha mãe, mais meu pai, né? Eles cantam até hoje num coral de igreja lá em São Bernardo, há mais de 45 anos eles fazem parte desse coral. E eu, quando criança, eu acompanhava, né? E eu sempre estava junto com eles. O meu pai, ele é meio que multi-instrumentista, né? O instrumento dele principal é a sanfona, mas ele toca, né? Então eu acompanhava desde muito cedo esses ensaios, né? As festas em família com meu pai tocando. Então eu acho que começou a ser plantada a sementinha desde ali, desde de muito criança, essa vontade de atuar, de cantar. Eu assistia muita TV, muito filme, ia ao teatro, né, quando criança, e principalmente os musicais, né, que é uma coisa que já vinha desde criança também. Então, acho que foi dali que começou. Muito bom. E agora eu queria fazer aqui uma... Eu vou imaginar que deve ter sido assim, né, todo esse começo. Eu imagino que você teve apoio de todas as pessoas, eu acredito que foi fácil, que todo mundo dizia que acreditava em você e que as portas se abriram escancaradamente para um novo talento que aparecia no mercado. Foi assim? Não, obviamente não. Conta um pouquinho para a gente aí dessa passagem. Sim, a carreira artística, Agnaldo, é uma carreira muito árdua, né? Como todas essas carreiras que, né, você se predispõe a seguir, né, a estudar. Mas o artista em si, ele meio que trabalha sozinho, assim, né? Eu sou meu instrumento de trabalho, a minha voz é o instrumento de trabalho, né, meu corpo, e eu tenho que batalhar, eu tenho que buscar meios para, digamos assim, fazer acontecer, né? Então, esse começo na verdade, a gente tem muito obstáculo, né, no caminho, assim. Então, a gente acaba começando realmente do zero, em como, na verdade, entender até estruturalmente, né, como funciona a carreira de um artista, tanto artisticamente, né, com o que eu preciso estudar, o que eu preciso correr atrás, né, e isso meio que você descobre sozinho, né, conversando, indo atrás de pessoas que já tenham mais experiência. E nessa área, assim, o que importa muito é o que a gente fala, que é o famoso network, né? Que a gente tem que estar sempre nos lugares certos na hora certa, né? Então, conhecer o maior número de pessoas que você pode entender
como funciona, no caso, a carreira de teatro musical, né? Eu queria entender como funcionava os testes e tal. Então, eu fui batalhando, eu fui tentando descobrir e assim, sempre tropeçando e caindo, levando muitos nãos. E o não, na verdade, no meu caso, ele meio que eu tinha como objetivo do não me fortalecer, né? O não, ele me fortalecia para cada objetivo que eu tinha, assim, né? Então, Alguma eu coisa tentava... assim, vou provar que eu posso, né? Isso, mas é uma coisa assim, é provar para mim mesmo que eu tenho condições de chegar onde eu quero, né? De Uhum. buscar esse sonho e esse objetivo na minha vida. E que acaba sendo até uma maneira lúdica, né? De se falar, assim, da profissão de ator, né? Porque você tem que acreditar muito e você tem que correr atrás. E quando você corre atrás, o sonho, ele se realiza, né? As metas, elas são alcançadas. Muito bom. Agora, eu vejo uma semelhança com a minha carreira. Você sabe que, como palestrante, é a mesma coisa, né? A gente começa no mercado, mostra uma experiência, tem todo um know-how, mas se não tiver o networking, não entra, porque além de ser uma pessoa, além da gente ser um profissional que mostra que pode entregar um determinado conteúdo ou performance, no seu caso, precisa haver o reconhecimento do mercado. Você também sente essa necessidade de um reconhecimento, Marcos? Sinto, na nossa profissão, a gente tem que ter um reconhecimento, primeiramente, de profissionais, né? Eu trabalho diretamente com produtores de casting, com produtores de musicais, com produtores de elenco, né? Enfim, para uma novela, para uma série. Então, você precisa mostrar para essa pessoa, né? Para essas pessoas que você é capaz. Então, você precisa ser reconhecido por elas para que você tenha, na verdade, a oportunidade, é a palavra que estava faltando, a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? Então, eu acho que tem super a ver, sim, nesse ponto. Que é o reconhecimento do mercado, que eu quero dizer assim, é ter um nome no mercado, como se diz popularmente, né? Exatamente. Você construi isso através de networking? Eu construí através, sim, de networking, e também eu acho que, no caso, profissionalmente falando, mostrando o que eu posso fazer como ator, né? Mostrando, entre aspas, os meus talentos, assim, né? Eu canto, eu interpreto bem. Isso você tem que ter muita consciência, né? Se eu quero chegar num objetivo, que era, no meu caso, fazer musical e ser ator, eu tenho que fazer isso muito bem. Eu tenho que atuar muito bem, eu tenho que cantar muito bem. E aí, aproveitar as oportunidades que surgem, né? As oportunidades, elas vão surgir, porém, se a gente não tiver confiança também no nosso próprio potencial de trabalho, a gente acaba perdendo as oportunidades, correto? A gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem. E é um trabalho meio que até psicológico com a gente mesmo, assim, né? Meio terapêutico, né? Eu converso muito comigo, é muito doido isso, o ator tem isso, né? A gente está em constante trabalho mental, assim, conversando e trabalhando a mente para que você chegue, de alguma forma. E quando foi que você percebeu que você realmente estava inserido no mercado como um ator profissional, mas além disso, que já tivesse um determinado nível de reconhecimento, que você estava, enfim, evoluindo, que você havia passado do ponto de poder realmente dizer que sou um ator, sou um cantor, sou um profissional da área? Eu acho que isso demorou um pouquinho, assim, né? No meu caso. Tem pessoas que têm muita sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa, de repente você é chamado para um teste, e você, com a sua pouca experiência, você tem a sorte de passar, pegar esse trabalho e aprender com esse trabalho, né? Uhum. Sei lá, um filme, uma novela. Eu demorei um pouquinho, assim, porque eu tive essa questão de ficar conhecido no meio durante, sei lá, uns 4, 5 anos, fazendo testes e batalhando para ser reconhecido. Se relacionar bem com pessoas do seu meio, ser querido, ser uma pessoa agradável, você acredita que faz diferença? Faz muito, Agnaldo. E não é uma questão assim, preciso ser querido, preciso mostrar que eu, né, sou uma pessoa fácil de lidar. Não, tem que vir instintivamente, assim, né? Uhum. Você tem que ser. E eu Ser acho que isso para conta agir, muito, né? né?
Exatamente. É ser verdadeiro com aquela relação que você está estabelecendo, ser verdadeiro com o seu trabalho, né? E no meio artístico tem muito isso, assim, né? As pessoas fantasiam certas coisas, né? E que quando você pesquisa e você vai a fundo, você vê que não é nada daquilo, entendeu? Muito bom. Marcos, nós vamos dar um intervalinho agora na nossa entrevista, está quente aqui, mas nós vamos fazer um intervalinho. A gente entra com o Café Esperto e na volta com mais um pouco de Marcos Lanza. Do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a construção da autoestima. A construção da autoestima não é uma tarefa fácil, porém ela é de extrema necessidade para que os nossos idosos tenham uma vida mais feliz e longeva. Então é necessário a comemoração de pequenas notícias ou pequenas conquistas, seja ela um bem novo, uma construção, uma vitória em algum tipo de tratamento ou até mesmo a conquista do manuseio de alguma tecnologia. Então isso é necessário, faz muito bem ao nosso público geriátrico, além de trazer a autoestima novamente para ele, é necessário para prevenir doenças como depressão, tristeza, melancolia e outras mais. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo aqui no segundo bloco com o Marcos Lanza. Marcos, que é ator e cantor, hoje bastante acionado já na mídia. A gente fica lembrando aí do seu autorretrato, né? Bom, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, né? Nem pode, mas assim, só para identificar o Marcos aí, porque às vezes as pessoas veem o ator fora do figurino e tem aí alguma dificuldade de lembrar, né? Eu queria te perguntar, você já está naquele nível assim de ser parado no shopping, de ser abordado na rua ou não? Agnaldo, muito legal você ter perguntado isso agora. Aconteceu comigo na segunda-feira. Eu fui tomar um café da manhã com uma amiga e o marido, e a gente estava sentado na rua, assim, né, na frente do lugar, e aí passou um carro e buzinou e chamou minha atenção e falou o nome da marca, né, essa marca que você brincou aí, e aí eu olhei, dei um tchau, aí deu 5 minutos assim, a família veio na minha direção, e aí falou, você tira uma foto comigo? Eu sou lá de Goiás, de Catalão, eu te vejo pela TV, e aconteceu segunda-feira, assim, eu achei muito divertido a abordagem por uma publicidade, assim, né, e que passa muito, a minha cara fica muito marcada lá, né, e as pessoas acabam reconhecendo, assim, quando prestam atenção também naquela publicidade, né. Qual foi o seu trabalho que realmente te marcou, né? Em que momento? Foi teatro, foi TV, mas qual foi o trabalho, assim, você sabe citar? Eu tive vários momentos na minha carreira, assim, com vários trabalhos incríveis que eu fiz, mas o último que mais me marcou, assim, e talvez eu tenha conseguido, assim, um maior reconhecimento foi o Fantasma da Ópera, em 2018 e 2019. Eu tinha um personagem, eu era um dos protagonistas do espetáculo. O Fantasma da Ópera, ele vem da Broadway, né? Os diretores vêm de lá para dirigir a gente e, enfim, antecedendo aos testes, né? A gente faz testes. Então esse foi o trabalho, assim, que eu acho que mais marcou para mim onde eu fiquei mais conhecido, né? E esse período de teatros fechados, você acha que foi um prejuízo para a carreira, foi um teste, foi um desafio? Que palavra você dá para esse período? Eu acho que seria a reinvenção, né? A se reinventar na área artística, né? Então foi um momento de muito prejuízo emocional para a gente, né? Principalmente, porque tudo ficou fechado, né? Na nossa área, e também financeiro, porque a gente sobrevive da nossa profissão, né? Do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho. Então, as duas coisas aí contou muito. Então, acho que a reinvenção, né? O que fazer para continuar na ativa, né? Continuar a sua carreira, utilizando, né, as mídias sociais, enfim, as lives de Instagram. A gente foi meio que aprendendo a lidar com isso, assim.
Muito bom. Marcos, agora vamos falar um pouquinho, vamos tentar trazer para o nosso telespectador, que não é um ator, que não é um cantor, mas sim que é um profissional do dia a dia, normal, né? Aquele profissional, não que nós sejamos anormais, mas que é aquela pessoa que estudou para ter uma profissão, arrumar um emprego, empreender, montar uma empresa. Essa pessoa também passa por desafios parecidos, de pessoas que não acreditam nele, de pessoas de nãos na carreira, né? Quantos de nós, no início da carreira, às vezes até já formados, vamos procurar um emprego e levamos um não, você não tem experiência, você não tem isso, e na realidade nós estamos lá cheio de de potencial, querendo realmente mostrar trabalho, mas não tem oportunidade. Como agir, Marcos? Eu acho que, como toda a carreira, assim, eu acho que se não tiver um desafio, assim, e se essa carreira não te alimenta, não te faz pulsar, se seu coração não pulsa com aquilo que você escolheu fazer, né, da sua vida, eu acho que aí tem alguma coisa errada, né? Então, para mim, parte já desse princípio. Se você tem essa vontade e se você tem isso, né, na sua mente, no seu coração, é de você. Então, isso te dá forças também para continuar batalhando e perseverando. Eu acho que essa é a palavra, é perseverar na profissão, né? Naquilo que você tem como objetivo. Porque eu tenho para mim que tudo que você passa em relação à profissão é experiência para o seu pós, né? Para a sua para o seu momento de consolidação, digamos assim. Você, em algum momento, teve que desviar um pouquinho assim do seu foco, porque eu fico imaginando que algumas pessoas elas planejam um determinado caminho na vida e aí elas chegam num determinado obstáculo e tem que desviar um pouquinho para uma outra linhagem daquela profissão para depois poder voltar, depois de receber um reconhecimento, poder voltar. Em algum momento aconteceu isso contigo? A gente, na verdade, no nosso meio, a gente acaba chamando isso de plano B, digamos assim. Uhum. Então, quando eu não estou em cartaz, por exemplo, quando a gente está com alguma dificuldade, né, de arranjar algum trabalho no teatro, enfim, porque a gente tem dificuldades também na carreira, né? Eu sou contratado 5, 6 vezes ao ano por contrato, né? Então eu estou desempregado várias vezes ao ano. Não sei se você consegue entender, Sim, é porque um acaba um intervalo trabalho, entre um trabalho e outro, né? exato, é um intervalo e eu tô desempregado e eu tenho que buscar outras coisas. Então a gente tem uns planos B, assim, então, que o que eu faço de melhor? Eu consigo dar aula de atuação, eu consigo dar aula de canto, eu faço bem um trabalho com confeitaria, eu gosto de fazer bolo. Então eu tenho muitos amigos que têm esses planos assim em paralelo à carreira, né? Eu tenho uma amiga tatuadora, por exemplo, ela é atriz talentosíssima e ela é tatuadora, então ela consegue conciliar as duas coisas, né? Então tem momentos sim que a gente vai mais para essa segunda opção e depois a gente volta a atuar, assim. Eu vejo até que não é uma questão de estar desempregado, né? Eu vejo o ator, um profissional, como um profissional liberal. É um sujeito que ele vai pegar um contrato, ele atua naquele contrato, depois ele termina e aí ele tem que sair para vender, né? Sair para vender entre aspas. Exato, Independente de ser uma venda ativa, de ser uma venda receptiva, de ser uma pessoa que te procura, né? É claro, a gente tem que estar em evidência para que os contratantes nos procurem, mas eu percebo isso, que eu não tenho palestra todo dia, eu não tenho gravação do café todos os dias, mas todos os dias eu trabalho. Em determinado momento eu não estou gravando, eu não estou no palco, eu não estou numa empresa, mas eu estou aqui no meu escritório buscando novos clientes através de um networking, de um relacionamento, até de antigos clientes. Isso acontece com você também, né? e isso acontece, exatamente. E às vezes a gente tem a impressão de que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando principalmente a nossa imagem, né? Sim. E aí isso a gente tem muito assim na nossa carreira também. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que têm profissões mais cotidianas, profissões que a gente chama de mais comuns, né? Que elas chegam no final de semana, elas postam fotos nas suas redes sociais, independente da posição em que estão, né? E profissionais como você, por exemplo, não pode fazer isso, porque você trabalha o tempo inteiro a sua imagem, né? Então você pode até ter aí um lazer um pouco mais
liberal, mas talvez você não possa divulgar esse lazer para o mercado, porque isso mancha a imagem da sua carreira. Faz sentido? Faz sentido. É como se fosse um atrás das câmeras, assim, né? O nosso trabalho atrás das câmeras, meio que isso, assim. E, de certa forma, será que isso vale também para o profissional comum, com aquele sujeito que se formou em engenharia, em odonto, em qualquer outra profissão, em administração, e quando ele vai para o mercado, sem querer, ele acaba levando as suas redes sociais. Será que isso seria também uma sugestão para os nossos colegas aí iniciando numa profissão? Eu acho que sim, Agnaldo. Falando especificamente das redes sociais, as redes sociais, no meu caso, como, né, eu sou o meu administrador, eu tenho muito a questão da divulgação ali, né, na rede social do meu trabalho, do que você empreende, né? Então, me ajuda muito, assim, né? Determinadas produtoras, às vezes, olham a nossa rede social para um determinado trabalho, né? Muito bom. Marcos, bom, a gente já está encerrando aqui o nosso programa, mas eu não Olha, passou tão rápido. Muito rápido, né? Só que eu não quero encerrar sem ter o principal daquilo que a gente conversou, tudo que é a sua conclusão. Que tipo de sugestão, de conselho, de orientação, ou dê o nome que quiser, você pode trazer aqui para o nosso telespectador hoje em relação à carreira, aquele sonho de carreira e aquele desejo de se tornar realmente um profissional X, Y, Z? Eu acho que o principal de tudo é estudar, né? Estudar e analisar estruturalmente essa carreira que você almeja, saber também onde, né, o terreno ali que você está pisando, buscar o maior número de informações possíveis e principalmente buscar ser um profissional em primeiro lugar, assim, sempre no primeiro lugar, digamos assim. Esse é o que eu tenho para mim, assim. Eu quero ser o melhor para mim mesmo naquilo que eu me disponibilizo a fazer. Então eu acho que meio que essa dica que eu dou, assim, e perseverar, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que a perseverança ela vem muito junto ali com o meu objetivo, né, de crescimento na carreira. E Marcos, fala um pouco para a gente a respeito do seu trabalho atual. Como é que faz para te ver, para te assistir? Agnaldo, eu estou em cartaz no Teatro Opus, dentro do Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, sempre às sextas, sábados e domingos. Sábados nós temos 2 sessões, domingos também nós temos 2 sessões. É um espetáculo lindo chamado Barnum, o Rei do Show, estrelado pelo Murilo Rosa, um ator que todo mundo conhece. Então a gente está em cartaz com esse musical. E a história remete à história do filme O Rei do Show também, para quem conhece, né? Então a gente está em cartaz até o dia 28 de novembro. Já estreou, então? Estreamos na semana passada. Já estreou, sim. Muito bom. Tá certo, eu vou estar lá, viu? Pode ter certeza que estarei lá na plateia contigo, tá? Te espero, vou te esperar. Um abração para você, Marcos. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Até mais, gente. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, depois de ver o comercial da EGE. Aliás, agradecer aqui a EGE, assim como a Cuidar, e também por acreditarem no nosso programa e darem a nós a oportunidade de entrar aí na sua casa todos os dias, na tela do seu computador ou da sua TV, pelo canal 25, pelo nosso Café Corporativo no YouTube. Para mim é uma honra, para toda a nossa equipe é uma honra poder participar dessa orientação corporativa. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto de hoje, e é uma breve mensagem minha, Aguinaldo. Eu me preparei muito para fazer o que eu faço hoje, me preparei muito para poder dar palestras corporativas, para levar conteúdo, para oferecer performance, para oferecer novas ideias, para oferecer novas formas de falar aquilo que realmente o cidadão precisa ouvir dentro de uma corporação, dentro de uma empresa.
mas eu tive muitas dificuldades, eu tive muitas portas fechadas, eu tive muitas promessas de acesso que não foram concluídas, e eu precisei, por muito tempo, sabe, perseverar, acreditar que eu tinha conteúdo, acreditar que eu tinha o que oferecer, que eu tinha que mostrar. E eu quis trazer o Marcos nesse programa hoje para ele contar uma história que é relativamente parecida, né? O Marcos também não enfrentou, ele também enfrentou desafios, ele também recebeu nãos. Então você, quando estiver num momento da sua carreira que você estiver recebendo nãos, persevere, mantenha-se focado. E se você em algum momento da sua carreira precisar recomeçar, recomece, porque quem fez uma vez faz uma, faz duas, faz três, faz várias se precisar. Então não perca o desejo de ser feliz, de ter sucesso e de cumprir o seu papel. Pode ser que tenha alguém que esteja simplesmente esperando se encontrar com você, seja para te dar uma oportunidade ou para se inspirar com o teu potencial de trabalho. Esse é o Café Corporativo aqui no canal 25 e 525 e também no YouTube /Café Corporativo. Aproveite e encaminhe esse programa ou todos os outros, ou qualquer um dos outros, para os seus amigos, porque a gente realmente está aqui para levar uma universidade em sua tela.